Hoje, o tratamento padrão ouro é a EPR, né? No caso, a TCC, só que uma TCC diferente da padrão, né? Uma TCC somada aí à EPR. Quando a gente fala sobre a história do tratamento, lá atrás a gente começou com a psicanálise sendo o tratamento ideal, né? E a psicanálise trazia que o toque, ele provavelmente era derivado de conflitos do inconsciente que aconteceram ali na infância, digamos assim. E aí, lá atrás, o Freud, ele tem um paciente que é bem famoso, é um caso muito famoso do Ernest, né? O Homem dos Ratos. Uhum. Que ele uma vez ouviu de um capitão que existia uma forma de tortura que era pegar roedores e colocar na parte íntima da pessoa que estava sendo torturada. E quando ele escuta essa história, automaticamente ele pensa na esposa dele, ele colocando esse roedor na parte íntima dela. E aí ele acha aquele comportamento assim absurdo. Ele se acha a pior pessoa do mundo por ter pensado dessa forma, né? Então, é a primeira história que surge assim que a gente percebe a possibilidade de que provavelmente aquele paciente ali tinha toque. Uma outra história legal é quando a gente fala da religião, que você falou, existem alguns estudos que levantam a possibilidade de grandes religiosos do passado, como Martinho Lutero, por exemplo, se percebe que talvez existia ali a presença de pensamentos obsessivos e por isso eles faziam o autoflagelo, né? Aquelas penitências, muito nessa intenção de expulsar esses pensamentos que eles não sabiam muito bem como lidar. Né? Como lidar. Exato. Então, ali no início, a gente tem a psicanálise como esse carro-chefe e o Freud, ele desenvolveu um tipo de tratamento nessa intenção de trazer ao consciente esses conflitos do inconsciente, só que não houve um resultado promissor, né? E aí havia um desestímulo com relação aos pacientes, mas também com relação a quem aplicava a técnica, né? E aí, diante disso, mais à frente, mais ou menos ali em 1966... O Meyer, ele tem 2 casos bem-sucedidos aplicando a terapia cognitiva, mas na época não se deram muita atenção, só eram 2 casos, né? E só em 1970 que alguns cientistas ingleses começaram a aplicar a EPR. Eles, inclusive, foram contra a crença da época, porque se acreditava que se o paciente fosse exposto ao fruto da obsessão dele, ele poderia psicotizar ou poderia piorar muito. Porque na época nem era toque, eu acho o nome, né? Na época eles pensavam sobre neurose, doença da dúvida. E EPR é exposição com prevenção de resposta. Com prevenção de resposta, isso. Então eles pensaram, não, vamos expor essa galera. Vamos testar aqui o que é que sai disso. E a partir dessa exposição, eles observaram que os pacientes tinham uma melhora de 70%. Só que ainda assim eles falaram assim, quando a gente para o tratamento, eles regridem. O que será que está acontecendo? Nessa época, eles ainda não tinham conhecimento das compulsões mentais, dessas neutralizações, eles não sabiam que as crenças, de alguma forma, poderiam interferir ali dentro do processo. E é quando eles passam a investigar e aí incluem as técnicas cognitivas dentro do tratamento e aí sim eles percebem uma melhora efetiva e percebem uma melhora efetiva no longo prazo. Perfeito. Então, ali, mais ou menos no fim dos anos 70, eles já tinham testado, em média, 200 pacientes e perceberam que o tratamento ideal seria, de fato, a TCC somada à EPR, né? E aí eles observavam ali de 20% a 30% dos pacientes obtinham uma melhora significativa com o tratamento da exposição, com prevenção de resposta. E como é que funciona esse tratamento, mais ou menos? Normalmente, no início do tratamento, a gente faz o diagnóstico do toque com o paciente e a gente vai começar a avaliar quais são as dimensões do toque que esse paciente tem. Então, o Cordioli, eu trouxe até aqui o livro dele para mostrar no final, que é um livro ótimo, principalmente para aquelas pessoas que estão com dificuldade de buscar o tratamento ainda. Ele é bem mastigadinho, ele detalha bastante.
ele tem uma ficha de sinais e sintomas, né, em que tem os blocos ali de cada uma dessas dimensões. Então, a gente vai avaliar qual a dimensão que esse paciente está naquele momento. A partir disso, a gente vai construir com o paciente uma lista gradual de exposição. Então, vou psicoeducar o paciente primeiro para ele entender o que é o toque, porque normalmente chega ali um paciente que ele não compreende nada do toque, que ele tem um insight super baixo com relação ao toque. Pacientes que vêm da psicanálise, inclusive, costumam dar um trabalho muito grande, porque são pacientes que ele vem muito resistente ao diagnóstico, com alto nível de criticismo, com insight lá embaixo, ele não compreende muito bem, ele não aceita o diagnóstico. Por quê? Ele tem medo de se expor quando você... Com relação à psicanálise, normalmente é porque dentro do tratamento em psicanálise é visto como uma neurose, né? Visto entendi. De uma outra forma. Então, quando são pacientes que passaram muito tempo dentro da psicanálise, para ele entender dentro do viés da terapia cognitiva é um pouco mais complexo, sabe? Normalmente esse terapeuta ele vai ter que gastar um tempo muito grande na psicoeducação para que esse paciente compreenda primeiro o modelo cognitivo, para depois ele compreender o que é o toque e aí ele realmente avançar dentro desse tratamento. Então, a gente identificou esse padrão, psicoeducou o paciente, corrigiu as bases neurobiológicas, porque sem isso o paciente não vai aprender, né? Então, normalmente, esse paciente, como ele vem no nível de ansiedade muito grande, é um paciente que ele não dorme direito, é um paciente que não pratica exercício físico, é um paciente que tem uma rotina completamente desorganizada e se alimenta super mal. E há um processo de resistência muito grande aqui nessa etapa para a gente adaptar essas bases, né? Até que eles entendam que, se não corrigir isso aqui, a gente só vai enxugar gelo, né? É um processo. Corrigimos as bases neurobiológicas e agora a gente vai para a exposição. A gente vai lá e faz uma escadinha gradual de exposição e esse paciente vai passar a se expor às obsessões dele sem fazer o ritual, né? Então, por isso que é a prevenção de resposta. O caso de uma compulsão mental, por exemplo. Paciente que ele reza muito, que ele substitui os pensamentos. Tem uma técnica da TCC que eu acho bem legal, que é a história horrível. É uma das minhas técnicas prediletas, na verdade. Quando o paciente ele tem muito receio de se expor a um pensamento, a gente pede que ele escreva uma história horrível. Mas ela precisa ser muito horrível mesmo com aquele conteúdo, né? Uma vez uma paciente escreveu que ela se casou com Hitler e aí ela matou geral, matou a família dela inteira. Então, um conteúdo bem denso e pesado mesmo. Quando esse paciente ele escreve e lê essa história a primeira vez, o nível de ansiedade vai lá para cima. Ele fica muito ansioso, é desconfortável. Até se a gente pedir para ele ler na sessão, o nível de desconforto é grande. O paciente respira, não consegue ler direito, mas o ideal é que a gente peça, se exponha, deixe a ansiedade ir até o topo e depois você vai observar o que é que vai acontecer. Essa ansiedade ela vai descer de forma gradual sem que você não precise emitir ali a compulsão, né? Sem que você precise fazer o ritual. Então, o paciente lê a primeira vez essa história horrível, ele fica extremamente ansioso. Numa segunda vez, ele já não fica tão ansioso assim. Numa terceira vez, ele já está bem menos ansioso. Na quarta, na quinta, quando chega na 10ª vez, o paciente já está contando a história rindo. Então, ele já lê aquilo ali se acabando de dar risada, achando super cômico. E aí é onde acontece o fenômeno da habituação, que é o que a gente busca com a EPR, né? Que esse paciente ele se exponha tanto àquele estímulo ansiogênico que chega um determinado momento que aquele estímulo já não desperta tanto, já não gatilha a ansiedade dele assim, né? Então, ele se dá conta de que ele não precisa mais emitir aquele ritual porque essa ansiedade vai baixar em algum momento. E no caso de um paciente, por exemplo, que tenha toque de limpeza, chega um momento que o paciente, sei lá, ele tem que passar álcool na mesa sempre antes de trabalhar em casa. Chega um momento que o psicólogo, o terapeuta trabalha com ele um plano de ação, tipo, hoje você vai trabalhar sem passar álcool na mesa. Sim. E vai aguentar a ansiedade. Obviamente, depois de todo o processo de educar, né, e tudo mais e tal. Então, no caso esse da história horrível é um exemplo, mas dependendo do toque, vocês vão organizando de acordo com
onde está a obsessão e a compulsão. Sim, a história horrível, ela normalmente vai funcionar melhor com o paciente que tem uma compulsão mental. Paciente que tem uma compulsão relacionada à limpeza ou algo do tipo, a gente vai ter que estruturar para ele não fazer aquela coisa, né? E às vezes a gente vai fazer isso, como é de forma gradual, a gente vai estabelecer um tempo. Olha, hoje você vai chegar do trabalho e você vai ficar, sei lá, 10 minutos sem lavar a mão, né? Até que a gente chegue a um momento que ele não vai mais lavar a mão, sei lá, vai dormir sem lavar a mão. E às vezes, Wesley, a gente vai precisar servir de espelho para o paciente, né? Então, um paciente que é super... Não posso tocar nisso, eu vou pegar germes, não é legal. Aí chega lá a psicóloga, uma vez numa supervisão, eu vi uma psicóloga falando que fez isso, eu achei sensacional. Ela disse que o paciente todo passando gel na mesinha dela, tal, ela pegou a sola do pé, passou a mão e meteu a língua. Ele olhou, como assim? Por que você fez isso? Ela, porque eu quero te mostrar que não tem problema. Ele, mas você vai adoecer e tal. E depois ela mostrou pra ele, tô bem, não tive nenhum problema, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar servir de espelho para esse paciente, para ele perceber, olha, realmente a minha psicóloga entrou e ela não lavou a mão. Então, eu vou tentar segurar aqui um pouquinho e não vou lavar a mão. Né? Então, quando se trata de uma compulsão em termos de comportamento, a gente vai ter que estabelecer um prazo ali de forma gradual para que esse paciente não execute aquela ação. Só que aí tem um ponto importante. Às vezes, esse paciente ele deixa de fazer o ritual, mas ele passa a fazer um ritual encoberto. Como assim? A gente estabeleceu o tempo ali, né? Você vai passar meia hora sem lavar a mão. Só que esse sentido da meia hora não é para que o paciente fique ali 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Vai viver tua vida e dali a meia hora você... Tem alguns pacientes que eles colam no acordo e aí eles passam a fazer um ritual meio que por debaixo do pano, encoberto. Qual é o ritual? Eu tô fazendo a contagem. Não é que eu tô vivendo a minha vida, eu tô aqui esperando a meia hora para poder... Então, é tão disfuncional quanto. É tão disfuncional quanto. Ele vai não estar trocando, né, a compulsão. E aí, se o terapeuta ele não tá atento a esse movimento, esse paciente ele não vai evoluir no tratamento. Porque ele não está, de fato, lidando com o desconforto. Eu arrisco dizer que ele até vai ficar tranquilo, assim, em aumentar mais 10 minutos, porque ele já tem uma muleta ali no outro lado, né? E a ideia é justamente elevar o nível. É meio contraintuitivo para quem está assistindo, mas quase como se para tratar envolvesse ele se expor a um desconforto, né? Tipo, para melhorar o desconforto, tem que se expor a um pequeno desconforto se expor ao desconforto, exatamente. A intenção da TCC e... Por que é que normalmente as pessoas perguntam, mas a medicação não resolve o problema do toque? A medicação, ela normalmente entra em cena para reduzir um pouco essa ansiedade, até para que esse paciente consiga engajar no tratamento. Porque às vezes o nível de ansiedade do paciente é tão alto que ele não consegue engajar no tratamento. Então a medicação entra em cena, ela reduz um pouco essa sintomatologia, mas vai ser a TCC que vai educar esse paciente para que ele aprenda a lidar com o desconforto. Então, o paciente ele precisa aprender a lidar com desconforto, ele precisa aprender a lidar com ansiedade, porque na vida vão existir determinadas situações que vai pedir isso dele. Perfeito. Então, se esse paciente ele não aprende a lidar com desconforto, o tratamento foi em vão. E você vê muita necessidade, ou em casos graves, como é que é a introdução do psiquiatra nesse... Não, a medicação ela se torna necessária principalmente em casos em que a gente não está lidando com um toque puro. Né? Uma das coisas que eu escuto muito quando eu falo sobre o toque com as pessoas é assim, nossa, o toque é fácil de tratar, né? Só aplicar exercício, faz ali o protocolo e tá tudo certo. E não é bem assim. Muitas vezes a gente lê ali o manual do Cordioli, a gente lê o protocolo e a gente esquece que o que ele está trazendo ali é um caso muito clássico. E esse caso clássico, ele normalmente é um toque puro. O paciente só tem toque. Né? Mas o que chega para a gente nos consultórios não é um toque puro. É um toque com comorbidades, um toque que o paciente já está vivenciando aquilo ali há muito tempo, já está no nível de rigidez muito grande, né? Um paciente que tem uma vida completamente caótica, um paciente que tem hábitos péssimos. Então, esse paciente, normalmente, ele vai precisar do auxílio da medicação, porque somente com o tratamento em TCC ele não vai evoluir.
E a depender da comorbidade, na verdade, a comorbidade vai ajudar a piorar o caso. Por exemplo, um paciente que tem toque e depressão. Esse paciente, ele não tem vontade de fazer as coisas, muitas vezes ele fica ali deitado na cama, né? Não sente muito prazer com as coisas da vida. Aí você vai lá e passa um EPR para esse paciente. Você agora precisa se expor. Você agora, sem fazer ativação comportamental antes, sem tratar a depressão, a gente não vai conseguir expor esse paciente, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar focar na comorbidade primeiro, para depois conseguir avançar no toque. E aí a medicação, nesses casos, ela costuma auxiliar muito. O paciente tem uma melhora significativa para pelo menos engajar no tratamento, sabe? Só que mesmo com a inclusão da medicação, a gente tem alguns casos que não apresentam um avanço, né? Hoje, as medicações utilizadas para o tratamento com toque são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e, em alguns casos mais graves, os antipsicóticos. E ainda assim, tem alguns casos que não avançam de forma alguma. E aí é necessário, às vezes, um internamento para fazer uma TCC assistida, somada à medicação, né? Por que uma TCC assistida? Porque, às vezes, é um paciente que está com inversão do padrão do sono, é um paciente que fica acordado à noite e dorme de dia, é um paciente que não consegue engajar sozinho ali na exposição. Então, a gente interna esse paciente e esse paciente vai fazer os exercícios ali dentro do internamento. Em casos mais graves ainda, de pacientes que não reagiram à medicação, né, não reagiram à TCC, muitas vezes é necessário passar pela cirurgia mesmo, né? Então, assim, casos que já se usou extremos. De tudo, os casos extremos, aí o paciente vai precisar passar pela cirurgia. Mas a gente tem resultados muito bons, assim, da somatória da medicação com a TCC. 70% dos pacientes apresentam uma melhora significativa e essa melhora é observada até depois da alta terapêutica, né? Eu imagino que uma das coisas mais importantes para o paciente que tem toque é a psicoeducação, né? Que, para quem não sabe o que é o psicoterapeuta explicar para ele tanto o que é o transtorno quanto como que funciona a engrenagem do funcionamento dele, né? Tipo, como que a engrenagem dele funciona, porque isso é um aprendizado que ele vai levar para o resto da vida dele e, de certa forma, ele está tendo substrato ali para conseguir, no aperto, quando não tiver mais na terapia, conseguir meio que manejar o comportamento dele mesmo, né? Por ele ter informações. Ao contrário, por exemplo, de um paciente que chega sem saber nada, resistente, que não tem ideia nenhuma de como que funciona. Que é um dos especificadores, inclusive, do diagnóstico, né? A gente observa se o paciente ele tem um insight pobre, ele tem nenhum insight ou ele tem um bom insight. O paciente que tem um bom insight, o prognóstico é muito melhor. Exato. Do que o paciente que tem um insight pobre ou que tem um insight muito baixo, né? Que é justamente essa capacidade de entender o que ele tem, de acreditar que aquilo é um transtorno, porque o paciente que tem um insight ausente, às vezes ele não acredita que aquilo é um transtorno. Ele acha que aquele padrão de comportamento é normal. Aí se diz que, claro que o nível educacional ele não é necessariamente determinante, mas até tem autores e livros de TCC que mostram que o nível educacional digamos que é um fator que aumenta a probabilidade de funcionar a terapia ou seja, que eu quero dizer assim, quando o cara tem um nível de educação mais alto, tem uma chance maior de funcionar, né? Ele vai pegar mais o que tu tá explicando para ele vai ter mais capacidade de entender. Se o paciente ele não compreendeu o que é o toque, ele não compreendeu o que é o modelo cognitivo, ele não compreendeu o que é o tratamento, ele dificilmente vai avançar. É claro que o terapeuta tem as suas artimanhas de tentar adaptar o discurso, né? Quando você falar com um cara, sei lá, um caminhoneiro ou um doutor em biotecnologia de Harvard, você vai adequar o discurso de acordo com cada um deles. Então o terapeuta ele tem essas ferramentas de fazer, né? Mas não tem como. Se o cara tem mais capacidade de pegar as ideias, é mais fácil, né? Muito mais fácil. O paciente, quando ele vem com um nível de compreensão melhor ali, ele avança de maneira muito mais significativa. Tanto é que, da minha experiência agora, não de dados científicos, o paciente adulto, ele tende a avançar mais rápido do que o paciente, o adolescente, por exemplo. O adolescente ele tem uma resistência maior, ele tem uma dificuldade de compreensão maior, ele se sente muito culpado, ele se pune muito por estar agindo daquela forma. Tem uma paciente que ela me fala sempre, ela fala assim, você não sente mais orgulho de mim, né? Porque eu tô repetindo esse padrão. Eu digo, ela, não tem problema. Não tem problema, eu sei que é difícil, eu sei que é assim.
né? Então, essa validação, por exemplo, esse acolhimento, ele é crucial dentro Perfeito. do tratamento da pessoa com TOC. Né?